pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de geografia é sobre espaço natural e espaço geográfico. O espaço e as pessoas. Quando você pensa em uma viagem, logo imagina os lugares e as pessoas que vai conhecer. No entanto, você já parou para pensar na relação que existe entre determinado lugar e as pessoas que vivem nele? Será que elas sempre estiveram ali? Será que esse lugar se modificou muito desde que as pessoas passaram a habitá-lo? Para entender melhor a relação entre o espaço e as pessoas, a geografia distingue dois tipos de espaço: o espaço natural e o espaço geográfico. O espaço natural. A localidade onde você mora ocupa determinado espaço da superfície terrestre. Há milhares de anos, porém, esse espaço não era habitado por seres humanos. Havia apenas a natureza original, formada por solo, rochas, vegetação, fauna, rios, clima, entre outros elementos. Havia ali um espaço natural. Atualmente, porém, há pouquíssimos espaços naturais na Terra, já que quase todos sofreram forte intervenção humana. A Antártida, por exemplo, é um desses raros espaços naturais. Esse continente ainda está quase inalterado, embora abrigue bases científicas de alguns países, inclusive do Brasil, e vem apresentando nos últimos anos alterações em seu meio natural em razão das ações humanas que afetam o clima global. O espaço geográfico. Quando os portugueses e outros povos europeus chegaram às terras conhecidas hoje como Brasil, o espaço onde você vive era ainda natural, se considerarmos que os povos indígenas que aqui viviam à época pouco alteravam o espaço que habitavam. Os europeus e os grupos indígenas tinham costumes diferentes. As técnicas de produção e os instrumentos de trabalho que os portugueses usavam, por exemplo, eram mais aperfeiçoados. Com isso, tinham maior poder de atuação sobre a natureza e, consequentemente, maior capacidade de transformá-la ou modificá-la. Tendo em vista que o principal objetivo da ocupação portuguesa era explorar as terras e comercializar os produtos delas obtidos, como o pau-brasil, animais e pedras preciosas, a transformação do espaço e da paisagem passou a ser mais intensa. Novos usos da terra e novas técnicas agrícolas foram introduzidos. A derrubada das matas intensificou-se e a madeira obtida serviu à construção de pontes, casas, móveis, entre outros. Mais tarde, represou-se a água dos rios para a irrigação de terras destinadas ao cultivo agrícola e à criação de animais. Construíram-se estradas e fundaram-se vilas que cresceram ao longo dos anos e se transformaram em cidades. O espaço que exibia as marcas das culturas indígenas passou a apresentar também traços de outras culturas. Esse espaço construído ou produzido pelas sociedades é o que se denomina espaço geográfico. A localidade em que você vive é dessa forma, um espaço geográfico, resultado do trabalho de todas as gerações que nele viveram e vivem, pois o espaço geográfico está em contínua transformação. É importante destacar que, no processo de transformação dos espaços geográficos, os seres humanos têm causado diversos impactos na natureza, como a poluição dos rios e da atmosfera, a derrubada indiscriminada da vegetação e a contaminação dos solos pelo uso excessivo de fertilizantes e agrotóxicos. Cultura, conjunto de costumes, conhecimentos e valores sociais, políticos e religiosos que distinguem um grupo social. Agrotóxico, produto usado no combate e no controle de pragas agrícolas.
Na foto A, vista da Rua do Príncipe, na colônia Dona Francisca, província de Santa Catarina, em 1866. Na foto B, vista da mesma rua no centro de Joinville, nome atual da cidade que se desenvolveu a partir daquela colônia no estado de Santa Catarina em 2017. Paisagem geográfica. O que é paisagem geográfica? Quando se fala em paisagem, muitas vezes o que vem à mente é a vista dos elementos da natureza: céu, rio, vegetação, montanha, animais, etc. De uma cidade, de campos de cultivo ou ainda de outros ambientes como se vê em fotografias, gravuras e pinturas. Para a geografia, o conceito de paisagem tem um significado mais amplo. Segundo o geógrafo Milton Santos, paisagem geográfica é tudo aquilo que a nossa visão alcança, ou seja, tudo que está presente no espaço e pode ser observado. Assim, a paisagem pode conter tanto elementos naturais, aqueles formados pela natureza, montanha, vegetação, rio, etc., quanto elementos culturais, aquele construído pelos seres humanos por meio do trabalho, estradas, cidades, campos de cultivo, etc. Esse mesmo geógrafo chama atenção para o fato de que a paisagem geográfica não é formada apenas por volumes, montanhas, vegetações, cidades, etc., mas também por cores, movimentos, odores, sons, etc. Mudanças e permanências na paisagem geográfica. Depois de ter estudado os conceitos de espaço natural, espaço geográfico e paisagem geográfica, e aprendido que paisagem geográfica é a parcela visível do espaço, devemos considerar que o espaço natural e o espaço geográfico estão submetidos a forças, nem sempre visíveis, capazes de transformá-los. Essas forças podem ser naturais ou sociais. As forças naturais. Como a ação das águas, dos ventos, dos terremotos, das erupções vulcânicas, etc., transformam o espaço e, consequentemente, a paisagem. Vulcão Santa Helena, St. Helene, no estado de Washington, noroeste dos Estados Unidos. Na foto A, paisagem um dia antes da erupção de 17 de maio de 1980. Na foto B, paisagem posterior à erupção em setembro do mesmo ano. A lava misturada a fragmentos de rochas, gases e poeira devastou mais de 10 milhões de árvores, modificando a paisagem. As forças sociais decorrem das ações humanas e também transformam o espaço e modificam a paisagem. É o caso da construção de indústrias, rodovias, aeroportos, usinas hidrelétricas, pontes e prédios, ou de criação e da ampliação de campos de cultivo e pastagens, entre outros exemplos. Dois momentos da transformação da paisagem na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Na foto C, a Avenida Paulista, em 1957. Na foto D, a Avenida Paulista, em um domingo de 2021, dia em que o tráfego de veículos é proibido e as pessoas aproveitam a avenida para o lazer. As mudanças nas paisagens podem ocorrer lenta ou rapidamente. A erupção vulcânica do Santa Helena, por exemplo, provocou uma mudança rápida na paisagem. Entretanto, uma construção pode permanecer durante muitos anos na paisagem urbana, representando até mesmo a história da localidade. Nesse caso, essa construção é uma permanência da paisagem,
mesmo que o seu entorno tenha sido mudado ou alterado. Algumas paisagens são protegidas. Tanto as paisagens naturais como as culturais podem ser protegidas por lei, ou seja, não podem sofrer alterações pela ação humana. Para serem protegidas, as paisagens precisam possuir certa importância. São protegidas, por exemplo, paisagens naturais, que apresentam grande biodiversidade, como também valor cênico, e paisagens culturais, que representam a memória de um povo, como construções históricas ou que têm beleza arquitetônica. Vista da cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, fundada no século XVIII com o nome de Vila Rica, durante a exploração de ouro e pedras preciosas, a cidade atualmente constitui uma paisagem cultural protegida. Paisagem e desigualdades sociais. Nas grandes cidades é comum encontrarmos paisagens que revelam desigualdades sociais. Podemos observar bairros com residências e prédios comerciais luxuosos, servidos de abastecimento de água, rede de esgoto, coleta de lixo, iluminação elétrica, vias asfaltadas, postos de saúde público, escolas, transportes urbanos, etc. E próximo a eles, ou ainda na periferia, favelas ou bairros com moradias precárias, destituídas desses serviços básicos. A diferença de rendimento entre os habitantes influi na ocupação do espaço urbano e, consequentemente, dá origem a paisagens que retratam as desigualdades sociais. Leitura de paisagem. A leitura de uma paisagem leva em conta todos os seus elementos, dos mais próximos aos mais distantes, em relação ao observador. Para isso, costuma-se dividi-la em partes, chamadas de planos de paisagem. Na foto, por exemplo, esses planos foram delimitados pelas linhas brancas. Propriedade com plantação de soja na zona rural do município de Ortigueira, no estado do Paraná, em 2016. Primeiro plano: árvores e plantações de soja. Segundo plano: corpo d'água, represa ou rio, sede da fazenda, com construções e árvores. Terceiro plano: grande área de plantação de soja. Quarto plano: morros com áreas desmatadas, bosques esparsos e céu. A cor predominante da paisagem é o verde. Paisagens e povos originários e tradicionais no Brasil. No mundo, há diferentes sociedades que criam maneiras distintas de viver e se relacionar com seus lugares e, assim, transformar o espaço geográfico de diversas formas ao longo do tempo. Há povos que vivem em desertos, há os que vivem em grandes cidades, em áreas montanhosas, no litoral ou em ilhas nos oceanos. Há uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil, considerados povos originários, ou seja, autóctones, da própria terra, nativos, que vivem em diferentes localidades. Apenas para citar alguns exemplos, há povos indígenas vivendo no litoral, os Pataxó, na Bahia, ou no interior do país, os Caingangue, em estados das grandes regiões Sul e Sudeste, em florestas, os Kaxinawá, na floresta amazônica, em áreas isoladas, os Canoê, de Rondônia, e nas cidades ou próximos a elas, os Tapeba, em Caucaia, município vizinho de Fortaleza, e os Pancararu, etnia com muitos representantes vivendo na cidade de São Paulo. De modo geral, em nosso país, os valores e as práticas culturais, sociais e econômicas dos povos indígenas e também dos demais povos e comunidades tradicionais colaboram para a manutenção da biodiversidade,
das paisagens naturais e do equilíbrio ecológico nos espaços que habitam. Por terem uma relação de dependência com os recursos naturais que mantém a sua sobrevivência física, cultural e econômica e política ao longo do tempo, muito desses povos e comunidades desenvolveram conhecimentos e técnicas menos predatórias, apropriando-se dos recursos naturais de maneira respeitosa, harmônica e sustentável. No caso dos indígenas e de alguns outros povos, por exemplo, a terra tem valor sagrado e a natureza é tida como fonte de vida. Eles usam os recursos da natureza apenas para obter os meios de sobrevivência, por meio da caça e pesca, do plantio de roças rotativas, da extração de produtos vegetais, etc., respeitando o que a natureza oferece e seus ritmos. Tal fato contribui para a preservação de paisagem geográfica e para uma menor interferência no meio natural. Vista aérea na aldeia da etnia Inauenê Nauê, no município de Juína, estado do Mato Grosso, em 2020. A aldeia circular, com casas comunais, circundando uma área limpa de vegetação. Atualmente, em nosso país e em outros, muitas pessoas e sociedades adotam um modelo de vida predominante no mundo, ou seja, baseiam seus estilos de vida no consumo, interpretando a natureza e toda a sua biodiversidade como fonte de lucro, como recursos naturais a serem transformados em mercadoria, comercializados e valorizados de acordo com a sua utilidade imediata. Desse modo, as paisagens naturais são modificadas, por exemplo, com a devastação de florestas, que são substituídas por pastagens, cultivos agrícolas ou áreas de mineração. Tal fato contribui para um rápido processo de transformação do meio natural e das paisagens e, consequentemente, afeta os meios de vida e as culturas dos povos originários e das comunidades tradicionais. Isso acontece porque o aumento da exploração dos recursos naturais e a degradação ambiental colocam em risco ecossistemas pouco modificados nos ambientes em que geralmente essas populações vivem. A usina hidrelétrica de Belo Monte, no município de Vitória do Xingu, estado do Pará. Essa obra causou profundas alterações na paisagem e um conjunto de desastres sociais e ambientais que afetaram a vida de povos indígenas, pescadores, pequenos agricultores e moradores das cidades da região, como Altamira, no estado do Pará. Pessoal, eu sou o professor Israel, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e deixar um comentário. Um abraço e obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Fui!